Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do sexto ano, cujo tema é Comércio e Circulação de Mercadoria e Informações. E aqui, como nós temos a continuação da nossa primeira aula do quarto bimestre, né, nós vamos falar especificamente justamente da circulação de informações e também da circulação de mercadorias. Né? Afinal, se você tem uma indústria que produz, uma indústria que monta, você vai precisar de escoar sua produção, que foi o que sempre eu citei na primeira aula. E no Brasil nós vamos ter o maior meio de circulação, o terrestre, né? Justamente através de caminhões. Né? Isso é um erro, de certa forma, apontado por muitas pessoas importantes e representantes da indústria, né? De que o Brasil deveria ter uma infraestrutura melhor de outros meios de transporte, afinal o meio terrestre acaba encarecendo, né? E gerando um fator que a gente sempre chama de custo Brasil, né? Claro que não somente isso, né? Tem outras coisas como os impostos, e, enfim, a baixa renda da população, mas um dos grandes contribuidores para que nós tenhamos o chamado custo Brasil é justamente a nossa rede de transporte terrestre. E justamente o custo desse meio de transporte, nós temos que considerar que a estrada que tem um grande fluxo de escoamento de produção, né? Ou seja, um grande fluxo de trânsito, né? de caminhões, né? De veículos pesados, acaba que tendo um sedimento de asfalto, você vai ter problemas de manutenção, ou seja, vai ser cobrado mais impostos através ali, se for uma via privatizada também, vai ser gerado um aumento de pedágio nessa via, né? Você vai ter também a manutenção dos veículos, né? Que acaba precisando, né? Devido aos buracos que vão sendo gerados através do sedimento de asfalto, enfim, acidentes, tombamentos de caminhões, que vai ter a perca de mercadoria, acionamento de seguro, tudo isso vai gerando esses custos que o meio de transporte terrestre acaba causando, né? Que acaba sendo coisas corriqueiras que a gente acaba acompanhando pela informação da mídia, né? O transporte através de rios e através de ferrovias, né, proporcionalmente 62% menor e 37% menor, né, justamente para aqueles custos extras que eu falei em relação à rodovia. Né. Um exemplo que a gente pode citar é aqui mesmo no nosso município, no distrito de Miritituba, que nós já temos os portos instalados, né, mas esse transporte ainda é feito através de rodovia, né, e quando existe sim o projeto federal, né, através de parcerias com a indústria da soja, a indústria agrícola, para que se seja feita uma ferrovia, né, chamada Ferrogrão, justamente para ter essa escoação diretamente do Mato Grosso para o nosso porto de Miritituba, né, assim diminuindo muito a produção. Daqui de Miritituba ele vai seguir para o porto de Barcarena, através da nossa hidrovia do Rio Tapajós, certo? Então nós vemos aí o custo que vai ser diminuído na produção da soja do nosso país, né? Ou seja, vai transformar a nossa soja mais barata, ou seja, mais fácil de se vender no mercado internacional, né? Ou seja, vai também gerar mais emprego, mais renda para o nosso país, né? Então nós sempre temos que também analisar que às vezes uma mudança que é pequena, né, de certa forma, pode gerar toda uma cadeia produtiva, um melhoramento na nossa cadeia produtiva, né? Ou seja, no nosso escoamento da produção, que também é uma etapa muito importante da industrialização dos produtos, né? E aqui justamente tem o texto citando, né, as questões que eu já tinha falado anteriormente, né, sobre as condições e até a dificuldade, né, que se tem de manter as ruas, rodovias e as estradas é, em boas condições, né, de pavimentação, e muitas vezes nem isso se tem, né, na questão das pavimentações, e que vai gerar todo aquele custo que eu citei anteriormente. E segundo a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, o Brasil possui 130 mil empresas, né, que contam com 1 milhão e 600 mil veículos. Isso só no nosso país, tá, gente? Então, é claro que vai ser para transporte de cargas justamente para o mercado interno e também ali na nossa América do Sul, né? Afinal, nós temos o Mercosul, né, já que foi dito em outras aulas, que vai facilitar esse transporte de cargas e comercialização de produtos entre os países, né? Então, toda essa malha viária também vai ser utilizada para isso, né? Escoamento de produção internacional, né? Dentro do nosso continente.
E nós podemos observar também, né, que existe até uma agência, pelo tamanho volumoso que se tem de escoamento de produção por via terrestre, é muito mais fácil de se organizar, né, de se ter uma organização forte por trás desses funcionários, né, dessas pessoas que trabalham com transporte terrestre no nosso país, né. E justamente para tentar dar uma aquecida nesse mercado, dar uma mexida nesse mercado, né, tirar ele da sua zona de conforto, né, o governo federal tenta fazer concessões, né, de vários desses terminais, aeroportos, tenta também fazer concessão de 7.000 quilômetros de rodovias federais, 10.000 quilômetros de linhas ferroviárias e 2 aeroportos internacionais e terminais portuários, né. Boa parte disso que está citado no texto já foi sim concedido, né? Afinal, tem muito interesse do mercado, né? Nesses portos, nesses setores de escoamento de produção, justamente pelo fato de que muitas vezes a indústria tomando posse daquilo, né? Com certeza vai ser bem cuidada, afinal, a indústria mesmo precisa dessa cadeia de produção e cadeia de escoamento para poder ter pleno funcionamento, né? E justamente aquilo que eu citei anteriormente, né? O Brasil precisa se tornar mais competitivo na sua indústria, seja para o nosso mercado do Mercosul, né? Do nosso continente aqui, América do Sul, ou seja para o mercado internacional. Afinal, nós temos muitas indústrias aqui que vendem para o mundo inteiro, principalmente na indústria dos alimentos, né? Indústrias agrícolas, de agricultura e pecuária também. Então, o Brasil precisa sim ter uma rede boa de escoamento de produção interna e externa, certo? Afinal, para você chegar, por exemplo, do Mato Grosso para um local de escoamento internacional, né? Ou seja, um porto, né? Que geralmente você vai fazer esse escoamento de produção para outros países, você vai ter que ter uma malha ferroviária muito interessante, né? E por que que isso não acontece, professor? É justamente pelo custo de produção e o tempo de demora para se construir uma malha ferroviária mais forte, né? Você não é tão rapidamente assim para se construir toda essa infraestrutura que o país precisa e necessita para o escoamento da sua produção. Então é justamente por isso que já de alguns anos isso é tentado mudar, né? Mas você precisa de um orçamento muito grande, de um valor financeiro muito grande. É por isso que muitas vezes a própria indústria já vai entrar com alguns recursos para justamente dar aquele empurrãozinho que se falta para poder criar essa malha ferroviária ou então aumentá-la, né? Bom, essa foi nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Tchau.